Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como é que estão? Beleza? Então, a pedido de uma aluna, a Rafaela, eu tinha comentado quando fiz a revisão da prova, a correção depois, fiz o acompanhamento das respostas, que estava faltando coesão e coerência em relação às respostas que tinham sido dadas, né? Então, o que ela me pediu? Ela falou assim, não, explica melhor, fala mais, né, sobre o assunto, porque agora eu tô preocupada com as respostas que eu tô dando, e porque alguns outros professores já tinham me apontado alguma coisa parecida, né? Então, vamos lá, eu vou tentar passar para a construção das respostas do campo de história, da área de história, mais ou menos o método, ou talvez algumas reflexões sobre a construção das respostas. Inclusive eu fiz o seguinte, eu criei uma pergunta e criei duas respostas que no geral dão conta da falta de coesão ou da falta de coerência em relação às respostas que são dadas. É para ilustrar, então a gente sempre tem que ver isso de maneira genérica, né? Então, o que eu fiz? Apareceu já para vocês as definições, né? Os trabalhos, os estudos que algumas pessoas fizeram em relação à coesão e coerência. Evidentemente, os professores de português estão muito mais capacitados e gabaritados do que eu para falar sobre isso em longos textos, em artigos e assim por diante. O que me preocupa é o seguinte, clareza, coesão e coerência de acordo com a pergunta, né? Então, o que a gente vai ter, que é interessante que vocês notem. Notem. A gente vai ter um texto, tá? Pode ser um texto inicial, que a gente geralmente chama de texto gerador, né? É o texto gerador de ideias, de debates, de reflexões, certo? Aí vem o enunciado da questão, certo? O que é o enunciado da questão? É a pergunta que será feita em relação a um determinado assunto. No geral, os textos te remetem ao assunto geral que vai ser tratado na questão, certo? Então, a leitura atenta desse texto é um bom começo. Quando não tem texto, então nos sobra o quê? A questão. É em cima dela que a gente vai trabalhar para conseguir estruturar bem uma resposta com coesão e coerência, certo? Então você tem um enunciado. No enunciado, eu sempre digo isso e peço a atenção de vocês. No enunciado vem o comando da questão. O que é para você fazer? Nesse caso, nós temos alguns verbos, então nós vamos retomá-los em relação às ações que a pergunta pede. Então, explique, enumere, indique, aponte. São todas as ações que ele está pedindo para você fazer. Então, um primeiro passo para você estruturar bem uma resposta é ter clareza sobre essas ações. Aqui, se você assistir aquela aula sobre aprendizagem e estudo, né, facilidades para aprendizagem para o estudo, você vai encontrar a taxonomia de Bloom.
certo? Que foi um estudioso que criou hierarquias encadeadas de ações, raciocínios, que iam do mais simples ao mais complexo. Como eu disse naquele vídeo, volto a dizer agora, é sempre bom lembrar que isso já passou por inúmeras revisões e isso já foi modificado em grande parte do que o Bloom tinha colocado, certo? Mas para nós serve para ter como referência verbos importantes que estão ligados aos comandos da questão, certo? Então, se eu te peço explique, você não pode só enumerar, certo? Se eu te peço nomeie, você não pode simplesmente relacionar. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter este comando que deve ser seguido na estrutura da resposta. Quando a resposta é múltipla, de múltipla escolha, tudo que eu falei agora também se aplica. A questão é que, geralmente, em múltipla escolha, você tem um item que é conhecido como distrator. O que é o distrator? É aquilo que serve para distrair você do assunto que está sendo tratado, certo? Então, você tem que tomar cuidado porque algumas das alternativas são distratores. Ou, em alguns casos, o texto é um distrator também. Ele te remete a uma coisa, mas na verdade a questão está te pedindo alguma coisa complementar ou outra coisa que está ligada, mas não diretamente a essa pergunta. Então, atenção, tudo que eu falei até agora em relação ao comando é válido tanto para múltipla escolha quanto para questões dissertativas. O que nos interessa neste momento são as questões dissertativas. E neste caso, o que nós vamos ter? Você tem que seguir a lógica e melhor ainda, a lógica da pergunta e melhor ainda se você seguir a sequência da pergunta. A pergunta vai te dar as pistas que você precisa. Por exemplo, você tem que ler com atenção o enunciado da questão, porque esse enunciado traz referências a perguntas, a locais, a pessoas, a ideias e a períodos. Então, a nossa resposta vai utilizar estas ferramentas, estes itens, para estruturar aquilo que está sendo pedido, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa interessante aí, deem uma olhada, vai aparecer de novo agora, mas uma lista de comandos comuns, tá? E os seus significados. Então, vai aparecer agora, aí. Tudo bem. Então, são esses os verbos, os enunciados, as palavras que exigem que vocês cumpram uma determinada ação. Então, sempre lembrando, atenção ao enunciado e ao comando. O que nós vamos ter aqui? Uma outra tela, né, que já foi colocada lá no começo. Sobre a coesão e a coerência. Definição de coesão, né? Entre outras, a que vai nos interessar é a seguinte: o que é coesão? Força de atração entre átomos e moléculas que constituem um corpo, evitando que este se quebre, se parta. Então, a ideia de coesão é sempre estar ligado, é uma ideia que traz a ideia de ligação entre as partes. Isso é muito importante no texto que você vai escrever. Continuando, veja só coisa interessante. Coerência de um pensamento ou de uma obra. Então, a coesão
ela implica numa coerência em relação àquilo que está tratando. Então, é a junção de elementos, a junção de ideias, de maneira que essa junção se torne coerente. A lógica é a seguinte: se eu quebrar esse ordenamento de palavras e invertê-los, a minha coerência fica prejudicada. Né? Então, ao criar a resposta, eu tenho que dispor os elementos de tal forma que haja uma coerência em relação à leitura dessas ideias. Continuando, solidariedade entre os integrantes de um grupo. Adjetivo, coeso. Então a ideia é sempre, a coesão traz sempre a ideia de junção, de união, de associação. E coerência. O que vai aparecer no RUAS, no mini RUAS? Ligação, lógica ou harmonia entre dois fatos ou ideias. Neste caso, ele colocou dois fatos, mas você pode considerar que não são só dois, mas múltiplos fatos. Então, ligação, lógica ou harmonia entre fatos e ideias. Então, você não pode colocar ideias, por exemplo, contrárias no mesmo texto para tratar do mesmo assunto. Então, era muito e ao mesmo tempo era pouco, certo? Quer dizer, na verdade, talvez você queira dizer outra coisa, mas você está colocando ideias antagônicas, contrárias, opostas, numa frase que não comporta isso. Então você tem que tomar cuidado com isso. Harmonia, segundo item, harmonia de algo com o fim a que se destina. Ou seja, é a ideia de que se você vai responder alguma coisa, você tem que colocar elementos que te levem a concluir aquilo que você quer. Você não pode ordenar elementos, ordenar ideias e chegar a uma conclusão completamente oposta àquelas ideias. Isso é incoerente, certo? Adjetivo, coerente, tá? Para ir além, então vai aparecer agora, né? Agora vai aparecer para vocês os trechos que eu selecionei para ilustrar melhor isso agora. Então, aqui o que nós vamos ter? Que aparece num texto, está na internet, é um estudo, é um artigo. Então, o que vai aparecer? A coesão manifestada no nível microtextual, ou seja, na parte pequena, na costura das palavras, dos termos, das ideias, refere-se aos modos como os componentes do universo textual, isto é, as palavras que ouvimos ou vemos, estão ligadas entre si em uma sequência. Então, note que você vai ter, em relação ao texto, o microtexto, né, a questão microtextual, como as palavras se ligam entre elas, e depois a coerência, continuando aqui, a coerência, por sua vez, manifestada em grande parte no macrotexto, ou seja, macrotextualmente. Refere-se aos modos de como os componentes do universo textual, isto é, os conceitos, as relações subjacentes ao texto, que está na superfície, se unem numa configuração de maneira que reciprocamente acessível e relevante. Então, a ideia é que essa costura de itens vai gerar uma coerência geral, né? De acordo com a disposição dos argumentos, das palavras, e isso vai ter uma lógica geral que me remete àquilo que você está querendo escrever. Entendeu? Então, qual a sua questão? Microtextual são palavras. Macrotextual é o texto como um todo, é o texto acabado. Por isso que a gente pede para vocês fazerem tantos rascunhos, para você arredondar esse texto, para você deixá-lo melhor, para você lapidar o texto, não só com a escolha de palavras, mas também com a ordem dessas palavras, a lógica que nasce da união dessas palavras e a compreensão que esse texto dá, o contexto que essas palavras vão assumir quando você termina o texto, tá? Então,
nós vamos ter aí, né, a citação de um outro trecho do artigo que vai dizer o seguinte: reconhecer que o texto está coeso é reconhecer que suas partes, como disse, das palavras aos parágrafos, não estão soltos, fragmentados, mas estão ligados, unidos entre si. Daí que a função da coesão é exatamente a de promover a continuidade do texto, a sequência interligada de suas partes, para que não se perca o fio da unidade que garante a sua interpretabilidade. Então, percebe? A ideia, por isso que os professores reclamam tanto dessas ideias soltas na frase. Então, tem muitos alunos que colocam ideias corretas, por isso que a resposta que eu criei, ela vem com uma série de elementos que estão corretos, mas eles estão soltos. A pergunta não te pediu, não te mandou fazer isso. O que você fez foi deixar o texto solto, frouxo, sem uma coerência. E isso não me permite saber se você entendeu a pergunta e se você realmente está cumprindo com a resposta, certo? Voltamos já para explorar um pouco mais a questão. Vamos lá para um outro trecho, certo? Caros alunos, não se esqueçam, estudem o tempo inteiro.